Temos iniciando mais o Evangelho das Quartas, às 20 horas. Agradecemos a Deus por esse dia de trabalho. Agradecemos a Deus pelas pessoas que nós interagimos hoje juntos. Agradecer a Jesus pelo conhecimento da doutrina cristã, que esse cristianismo autêntico e belo e maravilhoso, que os espíritos superiores vieram nos trazer essa luz do ensinamento por intermédio de Allan Kardec no século XIX. Temos 5 livros da obra básica, tem todo um real conhecimento da ciência, da filosofia, da religião, da lei do amor, da caridade, do perdão. É muito importante, cada dia, nós trabalharmos o nosso campo mental para cada dia ser melhor e dar bons frutos. Então nós vamos, nesse momento, orar a prece que Jesus nos ensinou, que é uma aliança entre a humanidade e Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje o tema vai ser: fora da caridade não há salvação. A caridade é o cumprimento da lei de justiça e da lei do amor. 3 revelações que veio na face da terra, as maiores de todos os tempos, e diz a espiritualidade maior que não tem outra. A primeira veio com Moisés, que é o Decálogo, que é as leis morais, que é as leis da natureza, que é as leis de Deus. A segunda vem o próprio Jesus, trazer a lei do amor. E vem a doutrina espírita no século XIX, codificada pelos espíritos superiores, por Allan Kardec, que é a terceira revelação. E essa terceira revelação vai ficar conosco para sempre. E cada tempo que passa, nós crescemos mais, evoluímos mais, estudamos mais, trabalhamos mais dentro do campo da intelectualidade e da moral. Não para. A lei de Deus é a lei do progresso, é a lei da evolução. Esta lei é para todos nós, para toda a humanidade. Não depende de religião, não depende de ciência, não depende de nada. Depende da reforma íntima e de observar essas leis que veio conosco, trazido na terra pelos profetas e por Jesus. Então nós vamos ver aqui, na visão do apóstolo Paulo, a lei da caridade. Vamos prestar bem atenção? Eu vou ler bastante porque está muito bem explicado. É tão bem explicado e tão consolador que vale a pena nós entrar nos pensamentos do Paulo aqui, para nós espalhar esse conhecimento e essas luzes. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 6, nós vamos iniciarmos. Também está em Coríntios, também, essas leis, né? Que é a lei da caridade, está no primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Está escrito essa lei da caridade trazida por o apóstolo Paulo, na epístola dele. Do apóstolo Paulo. No item 6, ainda quando, veja bem o que o Paulo se refere sobre a caridade. É fantástico, gente. Nós vamos levar muito tempo para praticar essa lei da caridade ainda. Vai ser muito tempo, muitos séculos. Porque temos longe para praticar essa verdadeira caridade ainda.
Vamos lá o que ele diz. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, seria como o bronze que soa e o símbolo que retine, estéreo, né? O sino retine, mas é um som estéreo. Se não tiver caridade, nada ele era. Podia fazer tudo, mas se não tiver amor no coração, não adianta. Pode fazer o que quiser, mas não adianta. Pode dar esmola, pode ser queimado, pode conhecer tudo, mas não tem amor. Tudo que você for fazer, tem que fazer com amor. De coração. Sem recompensa. Sem retorno. Esta é a verdadeira caridade que o Paulo vai falar conosco aqui. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia que representa todos os mistérios, né? Que penetra todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, mas se não tem caridade, não tem amor, nada sou. Perfeita. A ciência de todas as coisas. Ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tiver amor, nada eu sou. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se houvesse entregar o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Às vezes a pessoa dá uma esmola para se livrar da pessoa. Quanto mais antes ele sair de perto, melhor. Porque nós não temos tempo para falar com a pessoa que está mendigando, que está precisando. Nós não temos tempo de ouvir a história dele. Ele tem muita coisa, muito relato, muito ensinamento para passar para nós. Nós não temos tempo de ouvir e nem a presença. Nós, quanto mais longe, melhor. Isso é caridade? Você pode dar comida, pode dar tudo, mas você não tem amor, não adianta, não vai servir também. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Quem tem caridade não vai se precipitar com nada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem desespera com coisa alguma. Vejamos bem, tem mais interesse em ajudar o próximo que ajudar nós mesmos. As mães não fazem isso com os filhos? Às vezes deixa dela pensar nela e pensar mais nos filhos, nos filhinhos do que ela. Isso é amor. E esse amor nós tínhamos que ter com a humanidade, com todo, mas vamos chegar lá, mas vai demorar um pouco. Todas as coisas. Vamos lá. Com todas as coisas. Não suspeita mal das pessoas, não fica julgando, não suspeita mal. Não rejubila com a injustiça. Acontece a coisa de mal, bem feito, ele tem o que merece. Isso aí é caridade? Não, isso aí é ódio no coração. Mas se rejubila com a verdade. Aí sim, tudo crer, tudo espera e tudo sofre com dignidade, com paciência, com amor. Vamos lá, no item 10, continuando no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação, meus filhos. Na máxima, fora da caridade não há salvação. Está encerrado os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque
os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a aureola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração. Vejamos como a caridade é bom de fazer, é fácil de fazer. Porque a verdadeira caridade não precisa ser rico, não precisa ser intelectual, não precisa nada. Precisa de boa vontade e humildade, né? E orar pelas pessoas, que é a maior caridade que nós temos na Terra. É com pensamento. O maior trabalho que nós desempenhamos na face da Terra é por intermédio do pensamento. O pensamento é o verdadeiro trabalho que o cristão tem disponível para fazer essa caridade em qualquer hora, em qualquer lugar. Não depende, pode ser pobre. Ele não pode orar por alguém. Ele não pode vibrar bem para uma pessoa que está doente, que está preso, que está necessitado. Isso é verdadeira caridade. E a gente pode fazer de dentro do nosso lar. Porque o pensamento não tem distância. Ele atinge planetas muito longínquos da Terra. Nosso pensamento chega nesse mundo espiritual numa distância indescritível, que foge da nossa consciência ainda hoje. Isso é caridade, porque fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque todos podem fazer a caridade, em qualquer lugar, no trabalho, na via pública, dentro do lar, dentro dos templos, aonde for. Nós podemos fazer a caridade, sem interesse nenhum de recompensa. Dá por amor. Dá com a mão que Jesus falou, que a outra não veja o que você deu. Isto é caridade. Não é? É ajudar sem esperar recompensa. Daí você não tem gratidão por ninguém. Eu ajudei aquela pessoa a vida inteira e ele virou as costas para mim, aquele ingrato. Você fala isso porque você não fez com amor. Você não praticou essa caridade com amor. Porque se você tivesse praticado com amor, não precisa chamar de gratidão. Você fez a sua parte. O resto é por conta dele. A tua parte você fez. E bem feito. E bem feita. Então a caridade está em todos os seres humanos podem fazer. Porque fora das igrejas existe a salvação. Porque a igreja tem que ter muito cuidado, porque é muitas separações dentro das religiões. É muitas separações. Às vezes os próprios filhos separam dos pais por causa da religião. É porque eu fui batizado, você não foi, porque eu segui isso aqui, você não segue, e começa uma distensão. Isso aí vai salvar alguém? Não vai salvar ninguém. Todos nós vamos embora com um monte de dívida nas costas para depois voltar a pagar. E dentro da verdade também não existe a salvação. Porque ninguém tem a verdade absoluta. Nós temos uma verdade muito pequena, muito relativa. Tanto na profissão, como nas leis morais. Nós somos muito pequenos. Conhecemos uma coisa e não conhecemos outra. Então nós vamos aonde? Que lugar vamos chegar? Né? Então, agora, fora da caridade, não. Porque não depende da religião, não depende de política, não depende de nada. Depende de cada um de nós fazer a caridade. Sem dinheiro, sem nada. Porque nós podemos trabalhar com pensamento. E não custa nada. Só boa vontade e amor. É isso que o Paulo está trazendo nessa epístola, né, aos Coríntios. Vamos lá, tem mais ainda alguma coisa aqui para nós, que ele traz para nós. Aquele a quem Jesus dirá: passai bendito de meu Pai, venha até nós, até mim, no mundo superior bendito do meu Pai. Reconhecê-lo eis, pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Quem é bom, caridoso de verdade, ele exala um perfume. Os Espíritos sabem desse perfume que nós exalamos.
E se nós não fizermos nada, que vamos exalar o quê? O perfume, veja bem, em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus é um pensamento puro de amor e da caridade verdadeira para todos os famintos e sedentos e pobres de espírito. Esse é o Jesus grande. Ele fez caridade para todos, sem distinção de país, de raça, de ninguém. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a com regra, representando como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. O Espiritismo é o mais puro cristianismo. Qual a regra que você está falando aqui, que nós temos que observar e praticar? Os 10 mandamentos. Isso é a regra. Não tem outro. Não tem outro mandamento na Terra. Não tem. Não existe e não vai existir. Nós temos que observar esse decálogo, que são as 10 leis, são as regras que Jesus mandou pelos mensageiros divinos por intermédio de Moisés, o grande médium extraordinário da época. Essas regras que nós temos que observar e praticar. Não tem outra, gente. Diz que o dia que nós praticar esses mandamentos, aí sim, daí nós estamos entrando na era de regeneração. Daí nós estamos chegando ao fim do mundo velho, do vício, do orgulho, do egoísmo, do ódio, do rancor, do desejo de vingança. Isso vai ter que acabar, gente. Mas para acabar nós temos que observar os mandamentos. O que os mandamentos ensinam para nós? É só ler no Decálogo, em 20 de Êxodo, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Está ali em ordem alfabética. Então, essas regras que fala aqui, o Paulo está falando, se nós não cumprir essas regras da caridade, que é o cumprimento da lei do amor e da justiça, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos aonde? Para onde nós estamos mesmo lá? Tudo que nós praticamos aqui, nós vamos praticar lá. Nem uma vírgula a mais, nem a menos. Nós temos o mesmo do lado de lá. Com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com a mesma ignorância. Tudo vai conosco. Nós somos o que pensamos. Não tem outro caminho. E nós vamos ser lá o mesmo, estamos aqui. Se nós não praticar as leis aqui, vamos praticar lá? Claro que não. Não praticamos lá, porque lá também é as mesmas leis. Não tem outra lei no universo. É as mesmas leis. Só que lá se cumprem. Lá se amam. Lá se abraçam. Lá não precisa perdoar porque ninguém se ofende. Um não ofende o outro. Isso é o reino dos céus. O homem se transviará. Decai-vos assim, meus irmãos. O homem se transviará, né? E decai-vos assim, meus amigos. Percutar-lhe o sentido profundo, para não cair nas condições do mundo que oferece de prazeres, de ilusões. Não podemos cair nessa aí. Nós temos que estar firme e forte, sempre vigiando o nosso pensamento, que é muito difícil. Quem vigia o pensamento e faz oração, nada nos atinge, gente. Nada. Nada. Porque Deus está em torno de nós, dentro de nós. Se nós estivermos bem conosco e com Deus, quem que nos atinge? Vamos lá. E as consequências de descobrir-lhe por vós mesmo. Então, as consequências da vida, nós temos que descobrir-lhe por nós mesmos. Todas as aplicações, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. E a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal,
A consciência não vai deixar nós praticar o mal, porque nós estamos praticando a caridade do amor. Como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Virtude negativa não vai levar nós a lugar nenhum, vai trazer só sofrimento para nós, mas uma ação ativa, caridosa, vai trazer grande benefício para aquele que gera esse bem para a alma. Veja bem, também tem que ter uma virtude ativa para fazer-se o bem. Tem que fazer o bem. Mister sempre se torna ação da vontade para não praticar o mal. Jamais. O mal nós não podemos praticar. O mal é criação nossa, não é de Deus. Deus não criou o mal. Deus criou a lei do amor, do bem. Nós que criamos essa desavença por conta própria. Nós temos que desvencilhar dela um dia. Vamos lá, né? Praticar o mal. Basta, mais das vezes, a iniciativa, percutar, né? Despreocupação, né? A inércia e a despreocupação nossa é que nos atrasa a nossa evolução espiritual. Nós entramos na inércia e não fizemos nada. Não participamos de nada. Não participamos de um bom estudo, não participamos de um grupo sadio, não participamos de nada. Não interagimos, não se agrupamos para ajudar o próximo. Nós temos uma inércia. E o que nós vamos levar daí? Chega lá no mundo espiritual com as mãos vazias, daí a espiritualidade não vai condenar nós, e só vai perguntar o que você fez lá na Terra. Usasse a lei da caridade, quantas lágrimas enxugaste lá na Terra? Quanto bem fizeste? Quanto se esforçasse para aprender? Tem centenas e milhares de livros que nós mandamos daqui para a Terra. Milhares. Só Francisco Xavier escreveu quase 600 livros, gente. Pensamos bem, um médio, fantástico. Mas perguntamos se nós lemos alguns livros dele. Quem lê a obra do Francisco Xavier, do André Luiz, aqueles 16 livros, ele nunca mais vai ser o mesmo na Terra. Nunca mais. Porque ele vai ver o que é o mundo espiritual. O que se faz lá? Como que é o trabalho lá? Como é o transporte lá? Como é o alimento lá? Tudo. Conta tudo o mundo espiritual. O que tem. Mas nós não lemos. Mas vamos um dia sair daqui, vamos para esse mundo espiritual. Daí chegamos lá, não vamos conhecer esses lugares, porque nunca nós nem acreditamos sequer. Vamos terminar aqui a última folha. Vamos lá. Meus amigos, a grande ideia de Deus é haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvo. Jamais, o espírito jamais vai ser salvo. Nós, às vezes, somos espíritos, somos muito atrasados. Tem outros sistemas aí que tem pessoas muito mais evoluídas que a gente. Vamos lá. Só os que possuem hajam de ser salvos. Jamais. Nós não estamos dizendo que nós somos salvos, dizendo que nós temos um grande trabalho pela frente para trabalhar. Nós não prometemos salvação, nós prometemos trabalho. O trabalho é uma prece contínua. Sem trabalho não tem progresso, gente. Tem que trabalhar. Qual função que for. Você está desempenhando uma tarefa na Terra. Desde do servente, do pedreiro, do pintor, do engenheiro, do arquiteto. É tudo um conjunto de trabalho. E todos estão participando dessa evolução, juntos. Isso que nós temos que entendermos. Ajudando vós a compreender os ensinos do Cristo.
ela vos faz melhores cristãos quando nós seguimos as pegadas de Jesus. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer, a reconhecer que a verdade cristã são uma só coisa. As verdades cristãs é uma só coisa, não tem outro segmento na terra. É o segmento cristão do Cristo. Não tem outra coisa. Dado que todos quanto praticam a caridade, não são discípulos de Jesus. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Em pensamento. Veja bem, em pensamento. Religião que Paulo, o apóstolo, pregou é a lei da caridade, que ele veio novamente, Paulo falar por intermédio dos médiuns no século XIX, em 1860. A fé e a esperança, a mais importante é a caridade, entre esses segmentos. Porque quando você pratica a caridade, que nem eu falei, você pratica em qualquer lugar, em qualquer momento, principalmente dentro do lar. Nós que fizemos um atendimento fraterno, a gente vê quanta dificuldade as pessoas têm no lar. Mas a gente pergunta a esses irmãos, vocês fazem uma oração no lar? Você se reuniu com o esposo, com a esposa, ou com os filhos também? Que é mais difícil com os filhos, porque não é fácil. Mas vocês estão se reunindo lá, fazendo uma oração juntos? Estão botando um copo d'água em cima da mesa e fazer uma leiturinha do Evangelho ou da própria Escritura no Novo Testamento? Juntos? Bota um copo d'água, porque na hora que você está fazendo a oração de Pai Nosso juntos, você está atraindo os bons espíritos, que eles vêm trazer o remédio e colocar dentro da água para servir de remédio. Não tem nas igrejas a água benta? É a água fluidificada, que grande bem faz para nós. Então nós temos que pensarmos na oração no lar. Daí nós protegemos o lar com uma corrente magnética em redor do lar, que nem uma tela elétrica. E nada de mal entra no lar para perturbar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Eu queria fazer um convite, então, para terça-feira, às 20 horas, nós temos estudos. Temos convidando a todos que estão nos ouvindo, que nós vamos ter 45 minutos de estudo e temos uns 25 minutos de meditações, concentrações. Meditar e mandar os nossos pensamentos nesse grupo para todo o planeta Terra. Os espíritos superiores estão nos pedindo para nós entrar em oração, principalmente em grupos, que nós temos mais força. Orar pelo nosso Papa, Francisco, porque antes do Francisco assumir o papado, os espíritos vieram até nós, no nosso mediúnico, e pediram, faça oração de hoje em diante para o Francisco, porque ele é um discípulo de Jesus. Ele vem para amar os pobres. Essa é uma alma de primeira grandeza que está convosco. E a tarefa dele é muito árdua, muito difícil. Ore por essa alma, que ele é uma alma escolhida por Jesus. Ele se preparou muitos séculos na espiritualidade para vir assumir essa posição que ele está hoje. Então vamos orar por ele. Ele é uma alma abençoada, gente. É um dos espíritos mensageiros de Jesus na Terra, sem sombra de menor dúvida. Vamos orar por ele está precisando de muita prece nossa. Porque ele vem numa sociedade ainda muito difícil, muito materialista. Não é fácil. Esse é um convite que eu faço, Espalhe essa semente,
com os vizinhos, né? Interage juntos, leva uma mensagem de amor que a gente está fazendo nas quartas, nas quintas, no sábado, às 20 horas. Vamos aproveitar esse tempinho. Se não tiver tempo de escutar na hora, pega a página, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Pega, depois deita no lar, deita na cama no lar, e daí escuta. Bota lá o travesseiro e escuta a palestra, é meia hora, gente. E o assunto é vários assuntos, né? Vários temas. Isso é muito importante. Traz uma harmonia para nossas almas, não é? Então é isso que a gente... E também eu vou dar o endereço, o telefone 45 998 56 9939. Qualquer coisa que precisar de uma oração, liga nesse telefone que vai falar com o Leandro Albano. Se precisar de uma oração, sempre às 6h30 eu posso atender. Uma oração eu posso fazer às 6h30. Pode vir aqui que a gente faz bem rápido, porque eu tenho sempre compromisso às 8h. Mas eu faço, vem aqui. Se tiver um vizinho que precisa, se tiver um ente querido que foi para o mundo espiritual e que fica com muita tristeza, vem aqui para nós dar um alerta, um afago, né, espiritual. Se tiver algum vizinho que precisa, vem até aqui, não custa nada, gente. A única despesa que vai ter aqui é a despesa de vir até aqui, só. Não tem outra despesa. Nós não cobramos e ajudamos com muito amor. Então estão todos convidados. Sábado também eu faço um atendimento fraterno, quem puder vir aqui, né, das 9 às 11 e das 2 às 4, 5, talvez aí depende do trabalho. Eu quero agradecer muito do coração, agradecer a família da gente também, né? Que nós temos muita dificuldade, mas nós estamos aí para ser vencedor. Isso que é muito importante. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, muita luz, muita paz e muito amor. Obrigado, Senhor.